Na época da seca, o pasto fica fraco e pode não ser suficiente para alimentar o gado. Se o produtor não se preparar, os animais perdem peso, a produção de leite cai e os prejuízos aumentam. Mas com um bom planejamento alimentar é possível passar por esse período sem grandes perdas. Vamos entender tudo sobre o assunto com a zootecnista Ana Virgínia. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Nascida em Uberaba, Minas Gerais, Ana Virgínia cresceu rodeada pelo mundo do agro, mesmo sem ter raízes familiares no setor. As visitas às exposições de gado zebu e os rodeios despertaram sua paixão pelo campo. Contra as expectativas da família, que sonhava vê-la como médica, decidiu trilhar o seu próprio caminho e cursou zootecnia na FASU, formando-se em 2004. Com especialização em nutrição e alimentação de ruminantes e uma trajetória marcada por estudo e dedicação, Ana Virgínia construiu sua carreira do zero. Hoje, morando na zona rural de Formoso do Araguaia, no Tocantins, é gerente de fazenda há mais de 15 anos, atuando em diferentes estados e consolidando sua posição no agro. Apaixonada por viagens e pelo mundo dos rodeios, ela se considera uma verdadeira protagonista da sua história. Afinal, escolheu estar no agronegócio e, com muito esforço, conquistou cada espaço, tornando-se uma referência para outras mulheres no setor. Oi, Ana, obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Jaque. Vamos falar um pouquinho, desse tema tão importante para os nossos pecuaristas, que é essa preparação do gado, do pasto. O que seria, Ana, as primeiras dicas que você daria para esse pecuarista, para que ele não passe por uma seca e tenha aí perda de peso do animal? Jaque, primeiramente quero agradecer de estar aqui com vocês e falar um pouquinho, sobre a seca. Nós estamos já aí já chegando próximo dela. Isso acontece todos os anos, E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente chama-se planejamento, Então, o planejamento, ele deve vir, assim, bem, eu falo que há um ano antes, Porque a gente sabe que todos os anos vão ter. Então, um ano antes, a gente já tem que se planejar, já ver a estrutura da fazenda, do que a gente pode, então, fazer para que a gente consiga, então, passar esse período desafiador. Mas como é que eu vou saber se a minha fazenda está preparada para esse período de seca, Ana? A primeira coisa é conhecer a propriedade, E eu preciso conhecer a propriedade. Se eu sou o funcionário ou se eu sou o proprietário, eu preciso conhecer e ter dados, porque a gente só consegue, então, atingir os objetivos se eu tiver dados. Então, eu preciso andar nessa propriedade e ver como está a qualidade, a quantidade dessas forragens, desses capins e também conhecer meus animais, as exigências dos meus animais. Então, eu ando por toda a propriedade e vou ali, então, observando como é que está o estado, dessa pastagem. Quanto tempo antes eu preciso começar a me preparar? Olha, isso tudo depende do meu objetivo, mas eu digo que pelo menos um ano antes. Você vai falar, nossa, um ano antes? Então, vamos lá. O meu objetivo, então, é passar a seca utilizando silagem. Então, se eu vou produzir essa silagem, eu preciso pensar que eu preciso fazer uma lavoura. E se eu vou fazer uma lavoura, vamos dar o exemplo da lavoura de milho, eu preciso planejar essa lavoura. Então, por isso que é um ano antes, eu comprar os insumos, comprar as sementes, ver a infraestrutura da fazenda, ver se eu tenho mão de obra qualificada para fazer essa silagem. Então, um ano antes. Não, eu não tenho como fazer silagem. Eu vou adquirir essa silagem. Então, eu posso diminuir esse tempo de preparação, Eu falo que aí, no início aí, então, da seca, com as pessoas já, os comerciantes já tendo esse material para ser armazenado, então, um pouco mais próximo da seca. Eu vou fazer diferimento da minha pastagem. O que é o diferimento da minha pastagem? Eu vou deixar um local de pastagem somente para utilizar na época da seca. Então, eu começo esse planejamento, então, começo a fazer esse diferimento no final das águas, que aí está um pouquinho mais perto, então, da estação, da seca. Então, tudo depende do meu objetivo, Tudo depende do meu objetivo.
Interessante. E qual é o principal passo que eu tenho que ter para evitar que o meu animal perca peso? Primeiro é conhecer, então, os meus animais, né? Os animais, cada faixa etária tem as suas exigências nutricionais, né? E como que eu vou, então, verificar isso? Eu preciso ter dados. E, mais uma vez, vamos pesar esses animais, vamos ter dados desses animais para a gente poder, então, tomar, né, as atitudes e não deixar com que eu perca, com que esses animais percam peso. Então, quem não tem dados não consegue administrar, né, a sua propriedade, não consegue passar por esse período de seca. E o que é essencial na alimentação desse animal quando o pasto fica seco? O pasto ficou seco. Se eu não tenho aí já um local, um volumoso, eu preciso então de suplementações, né? Num primeiro momento, suplementação aí proteica, né? E se eu verificar que essa suplementação proteica não está aí suprindo as exigências desses animais, eu passo um passo a mais, uma suplementação proteica e energética. E se eu verificar ainda que não está suprindo, eu vou mais um passo adiante. Eu vou aí para as rações. E se eu não conseguir, a minha única saída, que eu acho que é por falta de planejamento, é diminuir a minha taxa de lotação. É então vender parte dos meus animais. E existe algum alimento mais barato para substituir o milho ou a soja? O milho e a soja são os alimentos mais nobres, né? Então, sendo os alimentos mais nobres, são os alimentos mais caros também. Então, dependendo da região onde essa propriedade está inserida, eu vou ter inúmeras possibilidades, né? Vou te dar um exemplo de que quando eu estava no Tocantins, lá tinha uma disponibilidade grande de feno de feijão. Então, dependendo o local onde, né, a propriedade está inserida, eu tenho aí nichos aí, eu tenho alimentos diferenciados que com certeza vão ser mais baratos do que milho e soja, porque esses dois são alimentos nobres, né? Então são alimentos caros. Interessante. E como é que eu vou saber se esse gado ele está recebendo alimento suficiente, nutrientes suficientes, né? Principalmente com tantas possibilidades ali, dependendo da região. Então, mais uma vez é a observação do meu rebanho, né? Os animais, eu falo assim que você observando, eles te mostram, né? Eles te mostram através da pelagem, né? Através do desempenho, através ali do caminhar na procura de alimentos. E, mais uma vez, eu preciso ter dados. Então, eu tendo dados, eu consigo verificar. Mas na visualização, na observação, eu falo que a pecuária, ela tem que ser muito, observar muito, né, os animais e a propriedade, com a ajuda aí dos colaboradores, né, que estão ali todos os dias lidando, né, com esses animais. E se eu não conseguir armazenar o volumoso, qual seria a outra opção para conseguir alimentar esse animal? Se eu não tenho como armazenar, eu tenho a opção de ter uma capineira. Uma capineira a gente fala de, né, cana, né? Mas aí eu preciso verificar também se eu tenho infraestrutura, tá? Se eu tenho mão de obra, se eu tenho equipamentos. Quando eu falo de capineira de cana, você corta esse alimento todos os dias para fornecer aos animais, né? Então eu tenho que ter todo um aparato por trás para eu conseguir. Mas eu não tenho capineira. Então, eu posso, então, utilizar aí das rações, tá? Aí eu utilizo das rações. Mas, mais uma vez, o planejamento é a chave do sucesso. Sem planejamento, a gente não consegue aí chegar ao objetivo final de cada propriedade. Quando a gente fala da seca, né, a gente fala dessas altas temperaturas, né, para o animal. Ele come mais, ele come menos, né? A gente deve dar a mesma quantidade. Como fazer esse balanço, esse equilíbrio? Quanto a dar mais ou dar menos, falo que a gente tem que realmente, como você falou, ter esse equilíbrio. E a maneira de fazer isso é verificando a exigência de cada faixa etária, né? De cada tipo animal. A gente sabe que as vacas, né, as vacas paridas que estão com os bezerros, elas têm uma exigência maior,
né? Os bezerrinhos têm uma exigência maior em proteína e menor em energia. Os animais aí de engorda têm uma exigência maior em energia e menos em proteína. Então, eu preciso conhecer as exigências dos meus animais e não fornecer nem a mais, nem a menos. O próprio animal mesmo, o bovino, ele é muito seletivo, ele mesmo não vai aí, vamos dizer assim, eu vou comer mais do que eu necessito. Você pode até fornecer, mas quando ele chegar no total da exigência dele, ele vai ali se estabilizar na alimentação. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer ter você aqui com a gente na Protagonista. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, estar falando um pouquinho, né? E mais dúvidas a gente está sempre à disposição. Obrigada, Ana. Bom, e o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da Protagonista. Fique por dentro de todos os conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!